Boa noite, telespectadores aqui da plataforma Zoom, Facebook, Instagram, YouTube. Aqui é do Grupo Espírita Paz e Caridade. Hoje são 9 de setembro de 2023 e eu sou Noêmia. Hoje teremos a palestra O que são os sonhos e como interpretá-los, que será ministrada pelo nosso querido Djalma Margulo, que aqui se encontra presente, a quem já previamente agradecemos pela sua disposição em estar junto conosco, falando de uma temática tão interessante. Mas antes disso, porém, vamos entrar em sintonia com a espiritualidade maior, primeiramente através de uma mensagem que eu escolhi aqui do livro Minutos de Sabedoria. Não pare jamais de trabalhar para o bem. Cada vez que paramos, nossa alma começa a ficar na rigidez catavérica. A alma inativa morre de tédio e cansaço. Não deixe que o seu espírito se enfraqueça na inação. Viva alegre e entusiasmado. Empregue todas as suas forças na plantação do bem, do amor, do carinho, no coração daqueles que o cercam na vida. E agora, iremos sintonizar com essas palavras, com a espiritualidade benfazeja, trazer emanando de nós também sentimentos de amor, de paz, pedindo e sintonizando com a espiritualidade do Grupo Espírita Paz e Caridade, a fim de nos orientar e proteger durante esse momento de troca, de aprendizado. Também emanamos para Djalma Margulo que todo o seu conhecimento da pessoa Argolo e da espiritualidade que o cerca saiam através de seus lábios e possam tocar todas as outras mentes e corações como as nossas. E que possamos também, nós, aqui, aprendizes, aproveitar o máximo possível desse ensinamento que hoje vai nos ser ofertado. Agradecemos essa oportunidade, hoje, agora e para todo sempre. Nesse momento, passa a palavra para o nosso querido Djalma Margulo. Obrigada, Djalma. Agora é com você. Obrigado a vocês pelo convite, pelo honroso convite que me fizeram para nós conversarmos sobre sonhos. Eu tenho, inclusive, um livro escrito sobre os sonhos. Está na Amazon, inclusive, o livro. Chama-se Sonhos, a Essência Orientando a Existência. Para nós começarmos falando sobre sonhos, vamos falar um pouco rapidamente sobre sono. Sono é uma necessidade que todos os seres têm. Não sei se todos dormem, mas todos os seres têm esse momento de descanso, sempre eles têm. É um momento de refazimento. Mas nós vamos ver isso bem nos animais superiores. E nesses animais superiores, inclusive aqueles que têm gatos, cães, costumam verificar que dormindo, eles às vezes ficam fazendo uma série de coisas, de ruídos, se mexendo, porque eles estão sonhando. Os animais superiores, isso já está se pensando muito. E, inclusive, outro dia eu vi uma reportagem de uns pesquisadores que viram um polvo com uma atitude que parecia, quando ele despertou, que estava saindo de um pesadelo. Eles não sabem bem, mas
Aquela foi uma hipótese lançada. E nós temos necessidade de dormir, primeiro, porque nós cansamos, gastamos energia e o cérebro tem que se recuperar. Mas também porque o espírito, livro dos espíritos, está ligado ao corpo, mas isso não é, vamos dizer assim, uma coisa natural, no sentido dele poder ficar o tempo inteiro ligado ao corpo. Ele tem sempre que sair, lá no livro dos espíritos. Qualquer coisa, o espírito pula fora. Se você dá um cochilo, ele sai logo. Por quê? Porque ele fica preso. Vocês imaginem o seguinte: nós estamos aqui conversando, o espírito está ligado ao corpo, mas ele ele era de um outro lugar, que era o mundo espiritual, e volta para o corpo. Ele vem para o corpo, ele reencarna. Então, o que é que isso traz para a gente? Um sentido de que eu estou preso num lugar que me limita. O corpo limita o espírito. Enquanto o espírito trabalha com 4 dimensões, aqui principalmente no imediato, no mundo espiritual imediato, que envolve e permeia a Terra, o corpo trabalha em 3 dimensões, o cérebro trabalha em 3 dimensões. Isso é um limite muito grande. Tanto assim que Ernesto Bolzano, falando sobre mediunidade, ele disse que a mediunidade é nada mais, nada menos do que a manifestação de sentidos que são próprios para o mundo espiritual, mas que ao encarnar eles ficam reprimidos no inconsciente. E eu concordo muito bem com ele a respeito disso. Então, nós estamos limitados. Qualquer coisa nós saímos. E, à noite, automaticamente, quando nós deitamos, nós dormimos. Tem um movimento que é o circadiano. Quando começa a escurecer, a pineal começa a produzir um hormônio do sono. E gradativamente nós vamos sentindo o sono, deitamos e dormimos. Então, essa é uma visão geral imediata. Porém, existem vários fatores que podem atuar sobre o sono. E um deles, interessante, é quando você está dormindo e sonha, os olhos adquirem um movimento rápido, chamado movimento rápido dos olhos, ou REM em inglês, Rapid Eyes Movement. Os olhos ficam assim, ó. Se você tiver uma pessoa que disser, eu não sonho, isso não existe. Cada pessoa tem pelo menos 5 sonhos por noite. Em média, uma pessoa que tem um sono normal, tem 5 sonhos por noite. Se você vê uma pessoa que diz que não sonha, você está dormindo ao lado dela, os olhos estiverem se movimentando rapidamente, se você acordar ela está sonhando. Essas experiências já foram feitas em laboratório e já se verificou. Agora, quando o indivíduo está tendo o sonho, nós vamos começar a conversar sobre o sonho especificamente agora. Quando nós sonhamos, o que é que acontece? Nós temos vários tipos de sonho. Primeiro, é um sonho que podemos chamar de psicológico. Porque no momento em que nós entramos no sono, há um problema interessante. O espírito começa a sair do corpo. E muitas vezes alguma coisa acontece que puxa ele de vez e a gente tem a impressão que está caindo. Quando a gente é pequeno, o pessoal diz que está crescendo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com estar crescendo. É porque, o espírito está saindo. Eu tive uma filha que tinha síndrome de Down, ela faleceu com 10 anos e 8 meses, ou com 11 anos e 8 meses, me desculpem, e um dia eu sempre botava ela para dormir, e ela estava dormindo, ela tinha acabado de dormir, e eu sei, inclusive, quando uma pessoa começa a dormir, porque eu via o que acontecia com ela. É mesmo que morrer. Quando a pessoa vai cair no sonho, ela faz assim, dá um suspiro e apaga. Mas ela ainda, o espírito está saindo. E eu me levantei quando aconteceu isso, para dar um passe nela. Quando eu coloquei as mãos, eu de pé, ela no berço, quando eu coloquei a mão, eu senti uma resistência, o famoso tato magnético.
eu senti uma certa resistência. Eu digo, parece que o espírito dela está aqui. Deixa eu ver se é verdade. Empurrei, ela estremeceu. Aí eu, de novo ela estremeceu, eu fiz 3 vezes. Aí eu disse à mãe, olha, ela está, o espírito dela está aqui. Ela, deixa eu ver. Aí quando ela sentiu, eu disse, é verdade, eu digo, empurre. Ela deu uma empurrada, ela estremeceu. Deu outro 3 vezes. Então nós comprovamos ali que efetivamente ela estava nesse momento. É um momento em que nós ficamos às vezes meio lá, meio cá. O espírito está saindo. Nesse instante, muitas pessoas ficam presas a seus problemas pessoais. E aí ela tem o que eu chamei de sonhos psicológicos. São sonhos que vêm diretamente do inconsciente. O inconsciente usa aquele momento para passar determinadas informações. Por isso que o meu livro se chama Sonhos, a Essência Orientando a Existência. Por quê? Porque nós somos o resultado de uma ligação entre o princípio espiritual e o corpo, com o perispírito no meio. Já leram o Livro dos Espíritos, eu sei que vocês leram. Allan Kardec faz uma confusão terrível com o princípio inteligente e espírito. Ora, ele está se referindo ao espírito como uma entidade. Ora, está se referindo como princípio inteligente. Como você diz assim, mas Djalma, como é que você sabe isso? Ele diz, é simples. Veja quando ele fala sobre perispírito e corpo. Ele diz assim, temos o espírito e em volta dele, perispírito quer dizer em volta do espírito e corpo. Que espírito é esse? É o princípio inteligente, é aquilo que Deus criou. O perispírito e o corpo são experiências levadas a efeito por esse princípio. É ele quem cria o ego. Eu brinco dizendo que quando Deus cria o princípio espiritual, o princípio inteligente, diz assim, se vire que você não é quadrado. Porque Deus não dá nada de graça. E eu ainda brinco com isso, digo, Deus é judeu. Tudo que ele dá tem uma cobrança. Uma delas é assim, você cria, você se vire. E ele vem se virando. Nós temos aqui, reencarnando na Terra, 4 bilhões e 300 milhões de anos. Somente como bactérias, nós levamos 3 bilhões e meio de anos. Por quê? Porque esse princípio estava aprendendo a lidar com matéria orgânica. Nós pensamos que tudo acontece, às vezes, magicamente. Não, não tem nada que aconteça magicamente. É uma criação. E é uma relação entre o espírito e a matéria orgânica. A matéria orgânica, ela tem maleabilidade. Ela tem uma coisa que se chama mutação. Mutação acontece independente de qualquer outra coisa. Pode um raio cósmico atravessar uma célula, no momento em que está se formando um corpo humano, mudar automaticamente um código, ali vai gerar alguma coisa no indivíduo, ou algo positivo ou algo negativo. Ou a pessoa vai adquirir uma habilidade ou uma possibilidade grande, ou vai ficar reduzido. Por quê? Porque nós estamos envolvidos numa série de elementos. Então, nós passamos isso tudo. E esse princípio, o que é que ele faz? Ele está experimentando, acumulando experiências através de 4 bilhões e 300 milhões de anos, e nós somos o resultado de tudo isso. Quando ele atinge um momento oportuno, é quando é criado o sistema nervoso. E nós estamos aqui. O sistema nervoso criado, o que acontece? O sonho, que para o animal, que é uma vida instintiva, ele sai, fica ali perto do corpo mesmo, e volta quando o sono, ele volta, e os sonhos dele serão envolvidos com comida, com briga e etc. Conosco, a coisa começou a ser diferente, porque nós adquirimos a capacidade do raciocínio. E aí, ao longo do tempo, nos inícios da civilização, se dava muito valor ao sonho. Um valor imenso. Ninguém ia para uma guerra se tivesse um sonho
que fosse interpretado como um problema. Nenhum general iria. Existem casos extraordinários. Quem já leu o Antigo Testamento, por exemplo, sabe a história de José e do faraó. José estava preso lá no Egito, e aí o faraó teve um sonho. No sonho dele, do Nilo, saíam 7 vacas gordas. E aí, logo em seguida, saíam 7 vacas magras que devoravam as vacas gordas. Ninguém conseguia interpretar. E até um indivíduo para o qual José, na cadeia, tinha interpretado o sonho, falou para o faraó mandou buscá-lo. Ele aí, quando contou, José disse, isso é simples. Porque, olha como ele raciocinou. Ele era o faraó. O faraó dirige uma nação que tinha nele toda a esperança, porque ele era um Deus encarnado. Se houvesse qualquer coisa, esse Deus estava, por exemplo, fome, esse Deus estava falhando. E ele poderia enfrentar uma revolução contra ele. Então, José disse, olha, o problema é o seguinte, vai ter um momento de grande abundância, porque toda vez que o Nilo transbordava, vinha o humus e a terra ficava fértil e dava a plantação de trigo. O Egito, durante 4.000 anos, praticamente todo o mundo conhecido naquela época, da parte mais europeia, ele proveu com trigo. Era um grande fornecedor de trigo, por causa disso. Mas quando não havia esse transbordo da água, que muita gente tem medo, porque causou uma série de problemas, os egípcios ficavam rezando para que houvesse inundação, para que o rio saísse. Não tinham medo, pelo contrário, eles tinham vontade que acontecesse. Quando não havia isso, havia seca e fome. E ele disse logo, é simples, quando vai haver um momento de grande produção, porque vai vir o humus, vai fertilizar, mas em seguida virá uma época de fome. Aí o faraó perguntou o que fazer e ele disse, no momento que tiver uma grande produção, guardar para a época das vacas magras. Vocês já ouviram falar nisso? A época das vacas magras? Foi bem disso, né? Então, as vacas magras. E resultado, o que ele disse aconteceu. E graças ao conselho dele, o faraó colocou ele como chanceler, e ele pôde ajudar a passar por esse momento sem maiores problemas. Existem vários, tem o sonho de Nabucodonosor, que foi traduzido para ele por Daniel, que ele ia terminar como um animal, e ele terminou como um animal, de 4, andando pelas coisas que ele tinha problema vários problemas dele, ele teve um problema, uma psicose. Então, nós temos vários exemplos. Temos o exemplo de Júlio César. Júlio César, ele estava nas Gálias, dominando, matando, sequestrando, roubando, porque todo o grande império era sempre uma quadrilha. O Império Romano era uma quadrilha de bandidos, que vivia roubando, saqueando, matando, estuprando. Todos os generais da época, Alexandre, todos eram bandidos, né? Então, acontece um ponto interessante. Um dia, ele tinha inimigos, o Júlio César, que era Pompeu, por exemplo, grande inimigo. E ele foi chamado pelo Senado para voltar para Roma. E quando ele chegava na beira do Rubicão, que era um rio, e é um rio, ele tinha que fazer com que a sua legião se desarmasse. E ele entraria desarmado em Roma. Mas se ele entrasse desarmado, ele ia ser morto. E o que é que ele estava na dúvida? Vou fazer o quê? E ele tem um sonho. O sonho dele é que ele estaria violentando, ele se vê no sonho violentando a mãe dele. Aí ele pergunta para os arúspices, que eram aqueles que faziam a elucidação, interpretavam um sonho, o que era aquilo. Aí disseram para ele, é que você vai dominar o mundo. Na verdade, foram puxar saco dele.
Porque o grande problema é o seguinte: ele resolve ir de gládio em punho. E o gládio representava uma parte da natureza que é o membro viril. Fazia uma associação a isso. E a mãe pátria era Roma. E ele viola porque ele entra armado em Roma. Então, ele violentou a mãe pátria. Ele fez algo que seria impensável. E isso cobrou um preço dele. Porque como ele entrou assim de gládio em punho, ele também morreu de gládios. Então, para vocês verem, os sonhos têm um significado, sempre se soube. Quando nós chegamos na parte no iluminismo, quando a razão começou, o homem se voltou para a razão pura e simples, o que aconteceu? Começou a se dizer que isso era bobagem, que o sonho não significava nada. Todavia, quando vieram os movimentos mediúnicos, né, antes Swedenborg, mais tarde as irmãs Fox, etc., depois finalmente Kardec, foi se verificando que nós somos um espírito ligado a um corpo. E que toda vez que o corpo dorme, o espírito sai e vive, ou vive aquilo que eu disse. Num primeiro momento, ele tem um sonho psicológico, e o Livro dos Espíritos vai dizer isso. No momento em que nós saímos do corpo, nós começamos a receber as informações que estão registradas nos neurônios. E isso cria um momento de, digamos, desestabilidade psíquica. E quando nós voltamos, a mesma coisa acontece. Eu me lembro de uma vez que eu tive uma experiência de desdobramento muito boa. Eu estava num local onde eu sentia, primeiro, uma expansão mental imensa. Eu estava com sensações fantásticas, muito, muito boas. E, de repente, eu começo a voltar para o corpo e eu vou perdendo aquilo, eu vou perdendo, eu querendo segurar e não conseguia. Quando eu acordo, fica apenas uma vaga lembrança. Por quê? Porque o corpo registra tudo o que acontece nos neurônios. Nós temos tudo que passa pelos neurônios, fica registrado ali. Nós temos esse registro das nossas emoções, daquilo que aconteceu durante o dia e etc. Mas quando o espírito sai, eu dizia, a primeiro momento, ele está sobre o corpo. Se acontece demorar muito, ele pode acordar no mundo espiritual. E ele pode viver experiências diversas. Mas, mesmo quando ele vive experiências, que ele volta para o corpo, o inconsciente se aproveita daquilo, e esse inconsciente que eu estou falando tem lá atrás o princípio inteligente, para mandar um aviso para o consciente. Porque o ego, mesmo criado pelo princípio inteligente, ele tem uma certa liberdade e às vezes ele se opõe ao inconsciente, porque ele tem medo do inconsciente. Ele está ligado à realidade aqui. Então, tudo que vem do inconsciente causa medo a ele, porque o inconsciente é imenso. Ultrapassa toda a capacidade do ego. E o ego é limitado. Nosso consciente é pequenininho. Então, ele sempre enviesa para algum lugar. E o inconsciente começa a mandar aviso. Se a pessoa não toma uma decisão, o inconsciente toma uma atitude drástica. Eu me lembro de uma senhora que me procurou para fazer terapia, tem muitos anos, está no meu livro, eu conto isso no livro, no meu livro, Sonhos, a Essência Orientando a Existência. Ela tinha sido casada, era separada do marido, mas mantinha muita ligação com o marido. E ela tinha 3 filhos. 3 filhos que eram 3 vagabundos. Esse amor materno demais, que fica protegendo o filho e transforma muitas vezes os filhos em deficientes sociais. E os 3 eram vagabundos mesmo, não queriam trabalhar, não queriam nada.
tinha 28, outro 29, outro 31, 32, sei lá. E ela um dia tem um sonho, que vem ela num carro, ela dirigindo o carro, e vem junto com ela, do lado, o ex-marido, atrás os três vagabundos. E lá vem ela. Você começa a interpretar o sonho, começa a lidar com a pessoa, ela vai fazendo as interpretações, porque tem todo um método para você interpretar sonhos. E ela vinha com o carro pela estrada, famosa estrada da vida. Normalmente o carro representa o ego. Olha que o ego é o quê? Dirigido por um princípio inteligente que está lá atrás. É como você pega o carro, tem um motor, você leva. O carro está lhe levando, mas tem alguém que dirige. E ela vai se aproximando de uma montanha para onde sobe a estrada. Só que era muito íngreme. E ela disse: com esse peso, o carro não vai conseguir subir. Então, o que ela teria que fazer? Parar, pedir para os quatro saltarem e ela subir com o carro e esperar lá em cima. Mas ela fica assim: não, vou pedir para saltar, aquela coisa, o constrangimento, os filhos, o ex-marido, não sei o quê. O pessoal tem essas maluquices. Aí ela resolve: não, eu vou fazer. Acelera. Quando ela chega no meio, o carro para e volta. Estava claro o sonho. Eu disse para ela: minha querida, ou você se livra desses quatro vagabundos, ou você não vai para frente, não vai subir. Eles são pesos mortos que você carrega. Mas sabe o que é ter filho, não sei o quê, bebê, aquela conversa toda. Porque o inconsciente, ele é ótimo, porque ele não tem esses negocinhos, ele não tem esse jeitinho. Ele simplesmente, quando age brabo. Porque quando o ego se recusa a aceitar a informação que ele está dando, ele toma atitude. Aí a pessoa entra em depressão, a pessoa entra em pânico, a pessoa psicotiza. Que aí a gente pensa: a pessoa está ficando doente. Eu digo: tá, não. A pessoa está tendo a solução. Ela está com um conflito, não consegue resolver. E o conflito aparece no sonho. Inclusive, problemas físicos aparecem no sonho, porque o inconsciente avisa. Outro dia, uma pessoa me fala: Djalma, eu sonhei com uma cobra enorme, dentro de casa. Eu digo: dentro de casa? Dentro de casa, a cobra. Ficava com medo, aquela cobra ali, e acordou com medo da cobra. O que será isso? Será? O pessoal vem logo: falsidade. Eu digo: olha, querido, o problema é o seguinte: para nós, no passado, cobra era sinônimo de sabedoria. Para nós, no passado, cobra era sinônimo de imortalidade e de reencarnação. Como assim? Eu digo simples. A cobra, a pele dela não cresce. Depois de um certo tempo, ela vai crescendo, tem que se livrar da pele. E ela se esfrega num lugar, faz um buraco, ela sai e deixa lá a cobra inteirinha, a pele dela. O povo antigo olhava assim no passado, na antiguidade, e dizia: olha, ela está renascendo. Ela está continuando, largou o corpo. Na verdade, tinha largado a pele e continuado. Eu digo: olha, primeiro, casa representa normalmente a própria pessoa, a individualidade, a personalidade. E dentro da sua casa, você estava com esse problema aonde? Na sala de jantar. Eu digo: querida, procura um médico. Por quê? Você está com algum problema no intestino. Ela disse: eu fui ao médico, estou com uma inflamação no intestino. Eu disse: é isso, querido, que você está sonhando. Porque o intestino, com seu movimento reptiliano, representa. A nossa coluna vertebral também representa como se fosse uma cobra. Tem vários aspectos. Então, as pessoas, às vezes, ficam assim. Por quê?
Nós vamos para o mundo espiritual e vivemos certas situações. Eu vou contar uma. Livro de André Luiz, Mensageiros. Vocês já leram? Ótimo. Se já leram Mensageiro, vocês devem estar lembrados. Tem uma mulher que tem um centro espírita dentro da casa dela. Era uma viúva, que o pessoal dá o maior apoio, elogio, porque ela era uma pessoa pobre, o marido tinha morrido, deixado ela pior do que quando começou, e ela só com os filhos comia só uma vez por dia. Eu digo, como é? Pois eu não quero ser espírita elevado assim, não. Primeiro que eu gosto de comer. Vou comer uma vez por dia, você está maluco. Aí estava o André Luiz lá com o pessoal, e André Luiz é o fofoqueiro espiritual, né? Ele fica até olhando as coisas e anotando para passar para o pessoal, é isso que ele fazia. Aí ele vê uma moça que está encarnada, desdobrada pelo sono, né? Ela estava com a avó que era desencarnada. Ela conversando com a avó. E ela diz para a avó que estava sofrendo uma calúnia. Se eu não me engano, o nome dela é Nieta, devia ser Antonieta, Julieta, qualquer coisa assim. Aí a avó diz assim, Nieta, minha filha, a calúnia é como se fosse uma serpente. Todavia, se você a enfrenta, ela se mostra frágil como de vidro e se acaba. Aí ele pergunta para o André Luiz, o mentor dele, ela vai lembrar disso? Ele disse, não, assim não. Ela vai acordar e vai pensar, vai contar o seguinte, eu sonhei que estava num lugar muito bonito, encontrava a minha avó. Começava a conversar com ela e aparecia uma cobra. Eu ficava com medo, mas minha avó ia lá, tocava na cobra, ela virava de vidro e se quebrava toda. Está lá, nos mensageiros. O que é isso? Simbologia. Olha o que eu falei até agora de símbolos. O que é que eu falei? José no Egito. O símbolo que ele vê. As vacas gordas e as vacas magras que comem as vacas gordas. Olha a interpretação dele. A interpretação dele foi uma coisa objetiva. Ele estava absolutamente certo. Olhem. Então, observa isso. A moça ia acordar, não lembrava, não iria lembrar, ela não estava desdobrada, ela estava em sono e sonhando, quer dizer, fora do corpo, mas como aquilo estado que a gente chama de sonho. Porém, ao voltar ao corpo, o inconsciente iria aproveitar aquilo e a mensagem ia ficar. Aí vocês me dizem, bom, isso está resolvido? Eu digo, olha, ela vai ficar com a mensagem, agora vai depender dela resolver enfrentar a calúnia e resolver o problema, não ter medo. Mas tem uma outra coisa interessante. No mundo espiritual também se sonha. Vocês sabiam disso? Nosso lar. André Luiz. Mas aí para você entender, tem que começar a pensar. Primeiro, ele ficou 8 anos pastando lá pelo umbral. Tá? Porque ele era um pedaço de cavalo, ele era um sem vergonha e lá vai coisa. Bom, um dia ele vai trabalhar. Termina o trabalho de noite. Narcisa prepara a cama para ele. Ele deita e dorme. E tem um sonho. E ele diz o seguinte: o meu sonho era diferente do sonho que se tem na Terra. Eu sabia que o veículo pesado estava na Câmara de Retificação. Que veículo pesado? É a parte exterior do perispírito. Aquela que quando nós vemos os espíritos, ele tem a mesma cara de que tinha quando estava encarnado, porque senão você não ia conhecer ele. Né? E aí ele estava num barco conduzido por um remador silencioso. E o barco subia um rio, até onde ele chega num lugar e encontra a mãe dele. Mas observe uma coisa, que barco é esse?
Que remador é esse? Vocês se lembram da mitologia grega? Quem conduzia as almas dos mortos diretamente para o Hades era um barqueiro chamado Caronte. Inclusive, as pessoas que eram enterradas com 2 moedas mínimas, que seria o nosso centavo, nos olhos, para poder pagar a passagem. Porque senão ia ficar espírito assombrado, alma penada, porque não ia para o Hades. Agora, observe que ele, olha o que o inconsciente dele cria. Porque ele, para encontrar a mãe dele, não precisava de nenhum barqueiro para levar. Bastava ele saindo, estando em corpo mental, saindo do psicossoma, ou parte exterior do perispírito, iria direto. Ou seja, lá também você simboliza. E porque o que é que o inconsciente dele estava dizendo com isso? Se eu fosse o terapeuta dele, eu ia dizer para ele, sabe o que é isso? Não. Você só fica pensando na mulher que ficou, nas filhas que ficou. O que o sonho está dizendo é que você morreu, sabe? Morreu. Vá para cima. Esqueça o que ficou lá embaixo. Era isso. Puro e simples. Vocês querem ver uma coisa? No livro eu conto um caso. Eu estava fazendo um seminário sobre sonhos, justamente. E aí, duas senhoras, começaram a me contar sonhos. Uma me contou um e outra me contou outro. Essa segunda que eu vou contar agora, que é o sonho mais rápido, ela tinha se separado do marido, era professora universitária, e estava vivendo com outra mulher. E essa companheira dela havia morrido. E ela me conta que teve o seguinte sonho. Ela sonhava com a companheira que tinha morrido. E ela dizia para a companheira, eu estou indo para Salvador. Nós estávamos no interior do estado. Nós estamos indo para Salvador, vamos? Aí a companheira dizia para ela, não posso, eu vou ficar com minha mãe. E ela me perguntou, o que é que isso significa? Eu disse, seu inconsciente dizendo a você que a vida continua. Por quê? Ela estava sentida, porque a outra tinha presa a ideia, aquilo que tinha perdido. Nós temos esse problema de ficar preso ao que perdemos. Em vez de continuarmos a vida buscando novas coisas que vão acontecer. Eu digo, seu inconsciente está dizendo que ela morreu. E voltou para a mãe. A mãe é o que? A terra. A mãe terra. E ela tinha sido enterrada. É você para continuar a sua vida. Viaje sozinha. Continue sua viagem. Nesse mesmo tempo, uma outra me fez nesse mesmo seminário, me contou uma história. Ela era do Rio de Janeiro, era o marido, estavam vindo para morar em Porto Seguro. Estavam construindo uma casa em Porto Seguro. Nós estávamos em Ilhéus. Porto Seguro. E aí, ela me disse, olha, eu quero contar um sonho que eu tive, que foi o seguinte. Eu sonhava, isso ela acordou umas 4 horas da manhã com esse sonho, que o meu carro ficou na casa da minha tia, no Rio de Janeiro. Meu primo pegava o carro, saía com ele, chegava no Leblon, parava o carro, saía e via um camarada e ela descrevia a roupa, o tênis, a camisa. E pegava o carro, era Fusquinha. Fusquinha antigamente você dava 2 batidas na porta e ele abria. O camarada entrou, fez ligação direta, levou o carro, entregou para um sujeito que ela descrevia, era um louro, que estava de short, e ele começava a desarmar todo o carro. E ela me disse, acordei 4 horas da manhã, falei com meu marido, acordei meu marido e contei. Vocês já imaginaram, se você tem marido, você acordar o marido 4 horas da manhã para contar um sonho?
Ele disse: Ah, isso é coisa de sua cabeça, viu alguma notícia lá e virou para o outro lado para dormir. Ela levantou, era aniversário da tia. Quando saíram para ver o engenheiro que estava construindo a casa deles, tinha um orelhão, porque na época você não tinha celular. Ela então ficou na fila do orelhão para falar, e aí chegou na hora dela, ela ligava e só dava ocupado, como a gente diz, né? E ela deixava a pessoa passar, a pessoa falava, ela pegava de novo, ela começou a ficar constrangida. Aí disse: meu marido tem razão, isso é coisa da minha cabeça. E aí passou, quando chegou de tardinha, ela ligou, a tia atendeu, e aí ela ouviu a notícia. O primo saiu com o carro para comprar um presente para a mãe no Leblon, parou o carro no lugar. E quando ele voltou, tinham levado o carro e uma moça descreveu o ladrão com o mesmo tipo de roupa que ela havia visto no sonho. Aí ela me perguntou: isso significa o quê? Eu digo: um sonho premonitório. Mas esse sonho premonitório está me dizendo uma coisa: que você tem uma culpa, porque você deixou que roubassem seu carro. O carro tinha sido roubado 9 horas da manhã. Ela estava ligando para ti às 7 da manhã. Eu digo: você tem uma culpa. Ela disse: olha, você bateu certo, porque antes desse sonho eu tive um outro. Era o seguinte: eu sonhei com um camarada que era um tio meu, que quando estava encarnado, ele botou na cabeça que tinha que me levar. Ele foi para Umbanda e queria me levar para Umbanda também. Eu não queria ir. Aí eu comecei a dizer não. Aí a família, vocês sabem como é família. Família é a tragédia personalizada. Acontece uma coisa dessa, todo mundo se mete, dá palpite no que não é da conta. Né? Ela disse: aí eu ouvi um bocado de coisa, eu fiquei me sentindo culpada, porque eu estava criando um problema. Porque o cara começou a reclamar, tem gente que ficou do lado dele, outros não ficaram, aquela coisa toda. Aí, no sonho, ele aparecia, no sonho dizia para ela: vou lhe causar um prejuízo. Aí, eu digo: mas tem mais. O seu sonho está dizendo o seguinte: tinha um carro, era seu, representa o eu. Alguém estranho leva para algum lugar. Você está se sentindo retirada de algum lugar. Você está se sentindo, entre aspas, roubada. E depois tinha um sujeito que começava a desmembrar o carro todo, a desmontar. Isso significa perda dos relacionamentos. Ela disse: olha, você acertou. Eu nasci no Rio de Janeiro, meus amigos são todos lá, meus familiares. E meu marido aposentou e resolveu vir morar aqui, em Porto Seguro, lá em Porto Seguro, onde eu não conheço ninguém. Simples. Ou seja, os nossos sonhos trazem uma mensagem, por mais simples que seja. Em terapia, pessoas chegam para mim e dizem: tive um sonho, mas é uma coisinha besta, não tenho de conte, é uma coisinha besta. E aí a gente descobre a coisa que sai. Porque nós estamos sempre sendo informados. O sonho e o pesadelo. Você tem um pesadelo. Pesadelo, você pode ter um problema espiritual. Você pode sair do corpo, ter uma perseguição. Né? Ou você pode estar sentindo perseguida. E no sonho vai sonhar com o ladrão lhe pegando, tentando matar você. Tiro para um lado, tiro para o outro. Tem uma confusão. Vai depender muito de você interpretar o sonho, o que a pessoa está passando. Você tem como interpretar o sonho se você sabe sobre a vida da pessoa. Isso é interessante. Se lembre do sonho que eu contei da moça que vinha com o carro, da senhora que vinha com o carro.
Ah, era fácil de interpretar. Ela não sabia o que era, porque a pessoa que está no sonho não imagina o que é. Observem a moça que via a cobra. Ela estava crente que a cobra era sei lá, como é pessoas que estão fazendo alguma coisa contra, não sei o que lá, essas maluquices que o pessoal bota na cabeça. Não tinha nada disso. Era o inconsciente avisando, ó, você trate mesmo desse intestino que o negócio tá brabo. E ela teve que tratar. Então, observando isso, nós vamos vendo que nós temos informações preciosas. Se lembra de André Luiz? Caronte, levando ele para cima, como quem diz, ó, morreu, gente, vá para cima, lá do pessoal que ficou. Aliás, como diria Jesus, deixa os mortos enterrar seus mortos. Eu gosto de Jesus por isso, porque ele não tinha esse negócio de muita firula, não. O camarada olha para ele e diz assim, Senhor, eu quero te seguir, mas antes deixa eu enterrar meu pai. Ele virou para o camarada e disse assim, deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vem e siga-me. Eu digo que esse Jesus não era fácil, viu? O outro disse, Senhor, eu quero te seguir, mas primeiro vou me despedir de minha família. Aquele que pega do arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. Pronto. Então nós temos que começar a aprender a usar isso a nosso favor. A usar esse conhecimento de sonhos. Você pode se desdobrar, voltar ao corpo, mas sempre vem uma mensagem junto com isso. O princípio espiritual vai lhe dizer, olha, você precisa prestar atenção nisso que você não está prestando. Porque nós somos experiências dele. Então, ele está querendo alguma coisa. Nós vivemos essas experiências. O perispírito e o corpo são meros personagens usados pelo princípio espiritual. Ele tem uma experiência de 4 bilhões e 300 milhões de anos. É uma sabedoria que existe. E a experiência que ele está vivendo, ele quer que seja a melhor possível. Então, se nós que conhecemos como espíritas essas coisas e começarmos a anotar os sonhos que temos, nós vamos... E muitas vezes você pode anotar, agora tem que procurar com alguém que conheça. Porque para interpretar um sonho, você tem que ter um método. O método para interpretar o sonho é, em primeiro lugar, a pessoa lhe conta o sonho, primeiro ponto, onde isso acontece. Se lembre do sonho primeiro. Acontecia onde? Na estrada, numa estrada. Estrada é um símbolo da vida. Se lembra da música? Vim pela estrada da vida. A estrada da vida. Porque o nosso inconsciente, ele usa aquilo que é o comum. O André Luiz era um camarada que, quando você vê o livro que ele escreve, Nosso Lar, 1940, mas ele teria morrido 8 anos antes. Mais ou menos 1932, 1930. Morreu com 45 anos, ele era do início do século. Era uma época em que as pessoas viviam muito, não tinham só cultura, elas tinham que ter erudição. Olha que o sonho dele vai mostrar quem? Caronte, o rio que conduzia, normalmente pode ser o Letes, conduzia para o Hades. Porque, como uma pessoa erudita, ele foi formado em cima da cultura grega. Só peguem todos os escritores de 1940 e vocês vão ver isso. É só pegar Humberto de Campos. Ele usa muito. Castro Alves, as poesias dele. Ele usa muito a mitologia grega. Conhecimentos do passado. Então, nós estamos com a mente cheia de informações
E nós vamos sonhar e contar o sonho, porque quem conta o sonho é o ego. O ego faz um recorte no sonho com uma mulher, a neta, falando com a avó. Ela vai se lembrar de quê? Do lugar que ela estava, que a avó conversava com ela, aparecia uma cobra, mas, no entanto, a conversa não teve nada disso. Era tudo um símbolo do que a avó tinha dito para ela. A calúnia é como uma serpente, mas... Então, primeiro ponto do sonho é saber o lugar onde aconteceu. Segundo, quem são as pessoas que estão no sonho? No caso da mulher, lá estavam os 4 que ela carregava. E nos outros você pode ver, tá? O lugar e a pessoa. São as famosas dramatis personae. Depois vem a trama do sonho, a história do sonho. E no final tem uma lisis. A lisis é que normalmente traz uma forma de você entender o que está se passando. Muitas vezes o ego corta. Por quê? Porque o ego não quer saber disso. O ego, muitas vezes, recebe a informação, mas ele não quer. Então, nós temos que aprender a lidar com isso. Tem pessoas que desdobram, lembram, é muito interessante isso, e outras, mas não prestam atenção a detalhes. Nosso sonho sofre influência do lugar onde nós estamos, sim. Se você tiver uma janela aberta e tiver frio, você pode sonhar que está no Polo Norte. Se você sente uma dor, ou, por exemplo, você começa a ter febre e durante o sono, você sente que está no inferno, está pegando fogo. Tem um caso célebre de um indivíduo que estava dormindo e a cama tinha um dorsal e ele sonhou que estava na Revolução Francesa, que era preso e era guilhotinado. O sonho aconteceu quando ele acorda com o pau do dorsal que caiu no pescoço dele. Aí você diz assim, mas como é? Você sonha muitas vezes que estão arrombando sua porta. Aí você acorda e fala assim, arrombar na porta, tem um ladrão arrombando na porta, não é? É que você estava dormindo, bateram na porta. Aí você, imediatamente, o inconsciente usa aquilo. Aí é parar e verificar o que é que isso quer dizer. O que é que aquele negócio de cortar a cabeça estava dizendo para o indivíduo? Se eu soubesse a vida dele, ele me contasse o sonho, a gente ia lá. Então, em termos gerais, nós podemos usar. O sonho é uma influência que vem da essência para orientar a nossa existência. Se prestarmos mais atenção, nós seremos muito felizes. Vocês têm perguntas? Se tiver. Temos Se quiser perguntas, saber gente? mais, adquira o meu livro lá na Amazon e leio. Tem alguma pergunta? Não estou. Aqui no Sem Zoom não pergunta. tem? Sem pergunta? Ok. Na minha cabeça passou bocada, já, mas... Ai, pergunte. É assim, você chegou a tocar no assunto das várias camadas do sonho, e nesses sonhos tem aquele bem, quando a gente está no começo, né, do som, Uhum. quando se fala da Bíblia, dos sonhos bíblicos, qual camada você associaria esses sonhos? Ó, você vê, você falou alguma coisa interessante. No Novo Testamento, Hum, tem o Paulo de Tarso, ele hum, conta a seguinte história. Conheço um homem que, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, foi ao terceiro céu e viu coisas fantásticas e ouviu ditos indizíveis que ele não podia reproduzir. Olhem bem, de acordo com a cultura da época, você tinha 7 céus. E ele estava dizendo que ele foi ao terceiro céu. Isso aí foi um desdobramento dele. Não foi simplesmente um sonho, foi um desdobramento. Mas ele tem um outro, por exemplo, que vem um camarada da Macedônia, aparece para ele e chama-o para que ele vá levar a mensagem do Evangelho lá na Macedônia. Isso é
um sonho em que ele encontra um espírito e o espírito pede. E quantas vezes nós vemos pessoas nossas que morreram? Outro dia, uma amiga minha me contava. Ela teve um sonho com a avó que já morreu há muitos anos. E a avó dizia para ela, estava alegre, feliz, dizia assim: Olha, eu estou muito bem, estou morando num lugar ótimo. Aí eu olhava para ela brincando e dizia assim: Você quer vir morar comigo? Ela, não, não quero não. Eu tenho meus filhos ainda que estão terminando de ser criados. Eu digo: A sua avó fez uma graça com você. Ela encontrou a avó mesmo. Então isso acontece. Mas sim, você tem mais alguma coisa? Não, Então você gratidão. tem várias camadas de sonho, porque Hum. você pode ter um sonho psicológico, algo que vem do seu próprio inconsciente. Diga, fale, Neuza. Neuza. Doutor, Santo Djalma, quando tem aquele sono profundo, Hum. então o ego, quando retorna, o ego não dá nenhuma pista, não é isso? Não, ele não capta. Ou simplesmente o ego não quer saber da mensagem. Porque E tem mais uma coisa. geralmente diz assim, como o senhor explicou, eu não sonho, mas a dormida é profunda. Como é que vai lembrar dessa forma? Sonhar, sonha. Todo mundo tem pelo menos 5 sonhos por noite. 5. Isso se não tiver mais. Tá? Ou agora acontece em várias coisas. Primeiro, como o sonho acontece fora do cérebro, quando a pessoa acorda, muitas vezes vem com o sonho todo na mente, mas aí ele vai sumindo, 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 sumindo e some. Agora, se teve uma experiência muito forte, a mensagem fica. Agora, muitas vezes também é transformado num símbolo. Olha o caso do Mensageiros. O que é que ela ia sonhar? Ela ia dizer, estava num lugar bonito e estava conversando com a avó, apareceu uma cobra, a avó foi lá, tocou e a cobra virou de vidro. Quer dizer, é uma simbologia. E a simbologia que está dizendo para ela é o seguinte: olha, o que você ameaça você é uma coisa besta, não dê importância não. Entendeu? Então, agora, muitas vezes a gente não quer, o ego não quer saber do sonho. Porque o sonho está dizendo algo que ele não quer, não interessa a ele. Diga que, diga que. Sim, sim, isso. Na verdade, você pode acordar dentro do sonho. Na verdade, você está, como bem Neuza falou, no outro nível. Ah, foi nível, foi Neuza ou Noêmia? Você está no outro nível, no inconsciente. Você acorda ainda no inconsciente, digamos, mais perto do ego. Isso acontece muito. As pessoas despertam ali, às vezes eu estava sonhando. Agora, esse negócio é que tem que ser chamado a atenção, porque no nível profundo tem alguma coisa acontecendo. Da mesma maneira como os pesadelos e os sonhos repetidos. Tem gente que tem sonhos que repetem. Essa pessoa tinha que cuidar desse negócio, porque está sendo chamada a atenção. Olha, isso é um problema que precisa ser resolvido. Sim, nós podemos acordar dentro do sonho e saber que estava sonhando. Pode ser um problema muito difícil e a gente acorda, ai, graças a Deus, eu acordei, mas acordou no sonho. Aí vai acordar mesmo e dizer assim, pois eu estava sonhando dentro do sonho. Isso, sem dúvida, a gente agora na interpretação vai depender, primeiro, do tipo do sonho, da vida da pessoa, que a pessoa está passando. Mas normalmente é algo que está bem no inconsciente de uma forma profunda e que a pessoa tem que entrar em contato, trazer para a consciência.
Sim. Hum, uhum, hum. É interessante, isso acontece muitas vezes. Acontece mesmo. Você volta e retoma. Agora observe que o barulho dele fez você sonhar com uma guerra, tá? Exatamente. Agora precisa saber que batalhas você estava enfrentando na época. É verdade. Tem que, porque normalmente, olha, rapaz, sempre vem uma mensagem lá de dentro. Por exemplo, vou contar um caso. Uma amiga minha me liga. Ela tinha feito terapia comigo, ela me liga. Djalma, eu tive um sonho. Se eu acho que eu estou virando um homossexual. Eu digo, como? Como é esse negócio de você está virando um homossexual? Por quê? Primeiro que ninguém vira, se assume. Aí, digo, me conta o sonho. Eu estava no meu escritório, estava meu sócio, que é meu irmão, fazendo o trabalho dele lá. Eu estava trabalhando e minha sócia me pegava por detrás e ficava se esfregando em mim. E eu continuava a trabalhar. Eu digo, tem nada a ver de homossexualismo nesse sonho. Mas o que é? A sua sócia está fazendo algo errado aí, que você não percebe por detrás de você. E ela foi procurar e era mesmo. O inconsciente traz cada uma, né? Muito interessante essa questão de sonho, viu? É pano para manga. Quando o senhor falou da sequência de sonho, eu me lembrei de algo que já aconteceu comigo, que eu passei tipo 3 dias sonhando, continuando o mesmo sonho. E ele não veio, ele veio simbólico, mas não tão simbólico assim, né? Eu sonhava que eu perdi um irmão, que eu procurava esse irmão, e que eu tinha que dar notícia à minha mãe, que tinha morrido esse irmão e tal, e que seria perto do Natal. E quando chegou perto do Natal, que passou o Natal, eu disse, graças a Deus, não aconteceu nada, não teve irmão. Só que eu estava no dia 26, veio lá um irmão meu, realmente, com toda a cena acontecendo, e aí eu me lembrei que eu, 3 dias sequenciado, claro que eu não tive a leitura que o senhor tem, possivelmente ficou um bocado de simbolismo lá perdido, nesses sonhos, mas que ele acontece dessas dimensões que Carlos colocou, que Neuza colocou, que a gente está colocando aqui, que a gente passa a observar, e que todos, né, a gente entendeu aqui com sua palestra, todos, seja qual for o tipo de sonho, ele tem um significado. Tem sempre um significado. Tem sempre um significado. O inconsciente usa qualquer coisa para nos avisar. Por isso que o título do meu livro é A Essência Orientando a Existência, tá? Vale Porque a pena é ler. uma orientação que nós recebemos. E tem cada orientação fantástica, sabe? Notável, notável mesmo. Eu já tive a oportunidade, uma vez eu tive um sonho que eu descia num ônibus a ladeira da montanha e de repente eu via que vinha do outro lado um maremoto, uma onda imensa, verde, bonita. Lá vinha ela. Eu digo, se esse ônibus não passar direto, a gente vai morrer tudo aqui. E o ônibus passa, e aí eu não morro. Mas isso foi um momento que houve uma mudança na minha vida. O inconsciente estava me dando um aviso, vai mudar, viu? Trate de acelerar, porque vai ter uma mudança. E teve mesmo. E a gente percebe que esses avisos ele tem a ver com o presente, com o passado e com o E com futuro, o né? Eles não futuro. são só. Você veja o que eu lhe falei do premonitório. A mulher sonhando que o carro dela ia ser roubado e foi. É, Então, se você tiver um carro e sonhar
que vão roubar, ligue logo se estiver na casa de alguém, porque se você falar, ninguém vai deixar sair o carro, viu? É verdade. Então, observe o seu sonho, é muito importante. Sonhos que a gente tem com brigas, com lutas, tem problemas na nossa vida, algum problema. Então, está vindo para, vai acontecer. Outros sonhos que a gente interpreta, como esse que eu falei da moça, interpreta de uma maneira assim, muito, que querem dizer outra coisa. Querem dizer, realmente, às vezes, quando a pessoa sonha tendo um envolvimento qualquer com pai e mãe, e aí pensa, ah, não. Isso está significando que você está faltando ter uma relação mais íntima com seu pai e com sua mãe. Está faltando um contato maior. Isso é importante a gente ter em mente. Maravilhoso. Acho que não tem mais perguntas, gente, não, né? Muito obrigada, Djalma. É sempre um Obrigado a prazer vocês. tê-lo aqui. Ouvir essas explanações, pensar sobre nós, sobre nossas questões, sobre os nossos sonhos e não sonhos, e os porquês e os paraquês. Ah, E a gratidão desculpe, sempre. deixa, porque eu quero. Tem uma coisa chamada incubar sonhos. Se você quer saber algo que está lhe acontecendo, o que é que está acontecendo, você começa, antes de dormir, pensar, eu quero saber o que é que está acontecendo, sei lá, eu quero saber o que é isso. E aí começa a anotar os sonhos. Mas se você não souber interpretar, tem que procurar alguém, porque sabe. E eu lhe garanto Maravilhoso. que você vai ver a resposta. A última dica de estar ali anotando os sonhos quando recordar, né? Eu, naturalmente, eu tenho muitos sonhos e eu lembro bastante, assim, por noite. Se eu Muito bom. cochilar aqui, eu volto com sonho. A maioria das pessoas precisam de, sei lá, de um sono mais profundo, eu não. Eu cochilei, eu já volto com... Basta eu não entrar na rotina do dia a dia com muita rapidez. Se eu ficar ali ainda, eu pergunto mesmo, foi o que mesmo que eu sonhei? Aí vai vindo as lembranças. E é Isso. uma Tem coisa que eu pessoas faço que têm muito, facilidades, foi o que outras. mesmo que eu sonhei? E aí vai vindo as lembranças. Mas se eu ficar assim, acordei, tenho que lavar prato, tenho que fazer não sei o que, aí já era. Já foi o sonho. E assim, nossa gratidão, gratidão do... Oi? Hum, hum, hum. Exatamente. Sim, é verdade. É uma mistura. Você disse também. Você disse bem. A pessoa que está com a cabeça muito cheia, ela vai ficar presa muitas vezes no problema dela. E não percebe que no próprio sonho, nesse problema, aparece a solução. Mas só que a solução é como o sonho daquela moça. Tinha que largar os quatro. E as pessoas, o ego não quer, né? Exatamente. É isso mesmo. Gratidão, gratidão, gratidão. Uma palestra que merece seminário, né, Carlos? Sempre a gente tá falando disso, porque teria muito pano para manga. No presencial, possivelmente teríamos muitas perguntas, e as pessoas trariam talvez suas formas de percepção do sonho, um sonho que sempre marcou a sua vida, para que fosse analisado. Mas, assim, no virtual, às vezes as pessoas se tornam mais tímidas, né, por conta É, né? de estar ali, outras pessoas vendo mais tarde e tal. Mas a gente agradece muito, muito mesmo. Oi? Eu estou te levando a perguntar, Carlos. Sim, Do Bons Sonhos. tem. Sem dúvida. Sem dúvida. Porque nós, às vezes, vamos dormir com a cabeça, como você mesmo disse, cabeça cheia. Nós teremos que esvaziar antes. Um ponto fundamental antes de dormir, meditar. Se acalmar, tranquilizar, para dormir bem.
E aí nós podemos ter informações excelentes. E não só que venham do inconsciente, mas também de outros espíritos, nossos amigos espirituais. Como o caso que eu falei de lá da neta com a avó. Então, nós encontramos os nossos que já foram e eles podem nos avisar de alguma coisa que está acontecendo. E isso é muito interessante. Isso pode acontecer. Agora, meditar, ficar tranquilo, para dormir tranquilo, deixar o problema para amanhã, porque as pessoas vão para a hora de dormir e ficam pensando no que aconteceu durante o dia. Não, só se for para melhorar. Diz o Espírito Santo Agostinho na questão 919, quando Kardec pergunta o que é preciso fazer para a gente se desenvolver, aí ele diz, um sábio da vossa antiguidade disse, conhece-te a ti mesmo. Aí Kardec pergunta, mas como é que a gente pode fazer para conhecer? Uma coisa difícil. Ele diz, façam como eu fazia. Todo dia antes de dormir, eu passava em revista o dia, via os erros que tinha cometido e tomava a atitude de não mais. Aí é uma outra história, você está meditando para melhorar. Mas poucas pessoas fazem isso, não é? Djalma, Hum. se eu colocar, eu já tento fazer essa limpeza antes de dormir, faço uma boa leitura, nem que seja uma coisa rápida, até para desafogar os pensamentos do dia, né? Melhorar. Aí que eu durmo mais profundo ainda, bateu lona mesmo. Mas é bom, você sai do corpo para trabalhar. Ah, Você está falando isso hoje, deixa eu te contar uma coisa. Hoje eu recebi de uma amiga que outro dia sonhou comigo. Teve dois sonhos interessantes. Estou avançando aí, mas deixa eu contar isso para vocês. Ela disse, Djalma, eu sonhei com você, e você me dizia assim, olha, eu vou desencarnar, porque não é que eu esteja com problema mental, não, eu estou cansado desse corpo. Avise meu amigo fulano. Ela ia lá, avisava. Depois ela acordou, sonhou de novo. E o sonho voltou, como foi dito aqui. E o sonho que voltou era eu de novo, dizia para ela, olha, eu estou falando sério, vou desencarnar. Então, portanto, avise a Cleiton, que era o amigo que eu pedia para ela avisar. E ela via um lugar que eu estava, e a Marce, que é o meu centro espírita virtual, tinha um lugar com o nome Amarce. Quando foi hoje, ela contou um sonho que estávamos eu e a Adenauer. Eu ia para um lugar com a Adenauer fazer uma palestra e chamava ela para ir, ela foi junto. Nós fazíamos lá a palestra, depois eu saía com ela, eu ia fazer palestra em outro lugar e ela ia comigo. A Adenauer disse, ele vai fazer o trabalho. Eu fui, eu digo, você menino, está vendo? Está me perseguindo em sonho. rapaz. Por onde eu vou, você vai junto. Então é isso, você quer, se eu faço uma boa leitura, se eu escuto uma boa música relaxante na hora de dormir, é só o iniciozinho que eu consigo escutar, porque seguido apago, e eu não sou de acordar assim à noite, não, apago mesmo. Deve estar fazendo alguns trabalhos lá e não quer lembrar, por algum motivo. Espero que você Olha, trabalhe quando do eu bem. vou dormir, eu não peço para ir trabalhar. Eu digo, não quero Não? trabalhar. Puxa, Eu quero ir para algum lugar para ouvir uma lição, aprender alguma coisa, trabalhar. Eu não quero, não. Aqui eu já trabalho, olha. acho que é Você viu que eu mesmo. estava fazendo palestra. Palestra eu gosto de fazer. Tá bom, obrigada, Eu, Sergio. meu amigo, desculpe a você se eu demorei muito, Nada, mas tá só ótimo. pude falar rapidamente sobre o assunto. Esse assunto é muito mais profundo, tem muito mais coisas que a gente pode, mas o tempo às vezes não permite, né? Mas de qualquer maneira, o livro está lá e vocês, quem quiser, pode adquirir ele lá na Amazon e ler. E Maravilha. qualquer coisa, eu estou sempre às ordens para tirar qualquer dúvida. Tá Carlos bom? está aí Muito segurando o obrigado horário, a não tem você. nada, não. Gratidão, 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 gratidão. Muito, muito interessante. Vão aí no Amazon pegar esse livro para ter um conhecimento maior sobre acerca do sonho, né? Possivelmente teremos essa temática em um outro momento. Argolo sempre está aqui conosco, a gente sempre agradece.
Muito obrigada, Argolo, por essa sua disposição em estar conosco, sempre trazendo seus esclarecimentos que são muito importantes para cada um de nós, fazendo uma diferença em nossa vida, ainda aqui na Terra. E é isso. Muito obrigada em meu nome, em nome do Grupo Espírita Paz e Caridade, de todos que aqui estão presentes. Obrigado. E agora nós vamos para os avisos, né? A próxima palestra do Grupo Espírita Paz e Caridade será virtual e presencial, dia 12/9. O tema é Mediunidade e sua origem, física ou espiritual, com Dilson Moura. É um tema também muito interessante, para que a gente compreenda a melhor forma de como se dá o processo mediúnico. E também, na outra semana, no próximo sábado, iremos ter a Semana de Prevenção ao Suicídio, um assunto importantíssimo, né? Domingo, dia 17, inicia, e será uma semana inteira, vai até o dia 23, sábado, então começa no domingo e termina no sábado. No domingo nós teremos a palestra inicial, né? Será o dia que será pela manhã, é esse dia, acho que é o único dia que pela manhã, e vai ser no Casa Espírita Consciência e Vida. Iniciará às 8h40, o evento será somente presencial, né? E também nós vamos destacar aqui, terça-feira, no dia 19, dessa terça a 8, que também será no Grupo Espírita Paz e Caridade. Sintam-se convidados. Nós teremos lá o tema Minha Vida na Outra Vida, com André Luiz Peixinho. Então, é palestra para não se perder e para a gente ajudar, né, tantas outras pessoas que estão em volta da gente, ou até mesmo nós mesmos, quem sabe quem está ouvindo aqui, em situações de perigo para a questão do suicídio. Então, estejam presentes, se façam presentes, se puderem, vão em cada centro espírita desse. Essa programação, acho que vocês podem ter acesso contactando o telefone do Grupo Espírita Paz e Caridade, que sempre está à disposição, né? Um número, deixa eu ver se eu acho aqui o número, para quem quiser a programação completa. Eu quero a programação completa, nesse momento não dá para falar toda. Deixa eu ver se eu acho aqui, para que a gente... né? Gostaria de saber quando será... No nosso Instagram tem, toda a programação que puder acessa lá, tem um número de telefone também para qualquer dúvida sobre o dia, então podem ter acesso. Então, agradeço a todos, agora a gente vai fazer nossa oração de encerramento. Primeiro, em sentimento de gratidão pelo espetáculo de vida que se manifesta, nós não estamos sós em modo algum nesse mundo e sem nenhuma orientação. Esse grande veículo que percorre a humanidade e os animais mais evoluídos, que é o sonho, nos possibilita grandes aprendizados sobre nós mesmos e sobre o que pode acontecer e as melhores escolhas que podemos fazer. Ouvimos hoje uma palestra sobre esse assunto, no qual a gente mantém gratidão. Agradecemos a espiritualidade da casa, os trabalhadores, a Djalma Argolo por trazer esse conteúdo para todos nós. Que Deus nos oriente e nos proteja hoje, agora e para todo sempre. E agradeço a presença de todos vocês. Estejam presentes conosco na próxima terça-feira, de preferência presencial, mas se não puder, nos acompanhe nas diferentes plataformas. E até a próxima.